Olá, pessoal, e hoje nós vamos falar com o professor Dr. Braulio Magalhães Fonseca, do Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências da UFMG. E nós vamos focar no tema empreendedorismo acadêmico. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Bom, pessoal, e hoje então, como nós já dissemos, nós vamos conversar aqui com o professor Dr. Braulio Magalhães Fonseca, professor da UFMG, e a gente tem tratado, nós tratamos em alguns vídeos anteriores da questão das mudanças necessárias, daquilo que as universidades públicas brasileiras precisam de se atualizar e começar a abordar temas que sejam mais atuais e principalmente que gerem grande interesse, da turma mais jovem. Professor, inicialmente, como sempre, eu gostaria de agradecê-lo, pela disponibilidade. A gente sabe que o seu tempo é muito atribulado, e de estar aqui no canal Agroverdades. E eu já começo, depois eu peço também para que o senhor fale um pouco do seu trabalho na UFMG, mas eu gostaria, que o senhor fizesse uma avaliação de como anda, esse empreendedorismo acadêmico no Brasil e mesmo mesmo no âmbito das universidades brasileiras, mais especificamente, se for o caso, da Universidade Federal de Minas Gerais. Perfeito, professor José Neumann, para mim é um prazer e uma honra estar novamente aqui no Agroverdades com vocês, trazendo um pouco do nosso conhecimento, falando um pouco desse meio acadêmico, relação com o mercado, o que a gente faz dentro daquele tripé macro, ensino, pesquisa e extensão. E falar do empreendedorismo acadêmico é uma coisa que me apetece muito, que me motiva bastante, porque durante a minha trajetória acadêmica eu tive a oportunidade de estar imerso nesse ambiente do empreendedorismo na universidade. Quando a gente fala nesse contexto do Brasil, e trazendo um pouco aqui para a realidade mineira, não dá para deixar de citar a Universidade Federal de Viçosa, o senhor que também é da área aí do agro, a UFV, Universidade Federal de Viçosa, ela já há muito tempo tem um programa chamado Programa Parceria Universidade Empresa. Então eu lembro, eu ainda garoto, na época do vestibular ali, o vestibular seriado da UFV, peguei uma revista lá e vi, achei interessante, que eles tinham um programa, eu estou falando de 25 anos atrás, eles tinham ali um programa Parceria Universidade Empresa. E algo que ainda hoje no ambiente acadêmico, às vezes, para alguns colegas é tratado como se fosse um tabu, como se a universidade não pudesse adentrar nessa seara. O senhor muito bem disse outro dia num vídeo, a universidade ela não pode ficar isolada, ela não pode ficar em si mesmada, e é isso que vai garantir e perpetuar a vida, a saúde da academia, que precisa ser sustentada e melhorada, A gente precisa melhorar o ambiente para que a gente consiga produzir bem. E pois bem, então com esse cenário que a gente tem, principalmente ali colocando a Universidade Federal de Viçosa como das que eu tenho conhecimento ali, uma das que tem mais trabalhado com isso há mais tempo, com essas parcerias, algumas outras universidades que foram criadas com esse cunho tecnológico e dentro da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tem alguns marcos temporais também interessantes. Não sei se a turma que está aí nos ouvindo, a turma mais nova, que o senhor outro dia estava lá dando um puxão de orelha, que é ligada à tecnologia, que hoje utiliza uma série de tecnologias digitais, da internet, a inteligência artificial, mas isso tudo tem ali um contexto. Então, nos idos ali de 2004, 2005, início do século XXI, a UFMG passou por um processo interessante que foi o desenvolvimento de um negócio relacionado à tecnologia, que foi a criação, a amplificação do buscador da Google. Então, naquele momento ali,
o CEO da Google, né, visitou Belo Horizonte, visitou o Departamento de Ciência da Computação e conheceu aqui o nosso buscador, que a gente usava aqui internamente, conheceu também as tecnologias do Departamento de Ciência da Computação e gostou do que viu. Então, daquilo ali surgiu então uma startup, na época, chamada Aka-One, que acabou entrando numa negociação, juntamente com a Google, de alguns milhões, né, de reais na época, e aquilo chamou bastante atenção, né? Exatamente por causa dessa transação, nós tivemos ali a primeira sede da Google na América Latina, que está aqui em Belo Horizonte, né? E a partir daquele momento ali, quando a gente tem uma grande ação assim, começa a gerar uma cadeia, né, de acontecimentos. Então a universidade ela se colocou nesse ambiente, né, e nesse papel de gerador de grande tecnologia. Então a partir dali aquilo serviu de grande entusiasmo para muita gente e a universidade entrou nessa rota, né? Depois outros programas de aceleração de startups vieram, programas de aceleração de laboratório, agora mais recentemente, a partir de 2018. Né? Então precisou de algo acontecer. Né? Agora, lembrando que do ponto de vista legal, a gente só foi ter uma segurança jurídica para relações de tecnologia, criação de startups, spin-offs, empresas, a relação de fato, né, universidade, mercado, né, academia e empresas, com o desenvolvimento do novo marco de ciência, tecnologia e inovação. Então eu estou falando de algo recente, ali, que dos idos de 2016, 2017, 2018, né, quando na época a presidente Dilma sancionou ali o novo marco de tecnologia e inovação. Isso foi um grande feito e pôde dar segurança jurídica para uma série de processos. Né? O pesquisador agora pode detalhar um produto de cunho tecnológico, um insumo para fazer uma compra. Né? Eu não preciso ficar ali e comprar sempre o mais barato. Agora eu posso argumentar que eu preciso desse equipamento específico por esse e esse motivo. Então, uma série de situações, né? O pesquisador agora ele pode atuar como braço de desenvolvimento em empresa. Então, aquilo que aconteceu naquele momento veio, digamos assim, coroar todo um processo que tem a Universidade Federal de Minas Gerais como um dos principais agentes e também outras universidades pelo país, a Unicamp, no caso de Campinas, que é a sede também da Google, né? Hoje a Google também está lá em Campinas, enfim. Então eu citaria esses casos como casos interessantes quando o assunto é empreendedorismo acadêmico. Professor, e a gente sabe, eu tenho uma convivência aqui no nosso curso, a gente tem uma disciplina, né, de empreendedorismo em produção animal, a professora Ana Cláudia Neiva, né, que por acaso é minha esposa, que ministra essa disciplina. Mas dentro da universidade tem setores que criticam você ensinar as pessoas a empreender. Diz que isso alguns acusam de você estar criando um ambiente capitalista, como se fosse um pecado. Na sua opinião, eu estou dando um exemplo aqui de alguns setores que não concordam com o empreendedorismo, né? Mas na sua opinião, quais que seriam aí as principais barreiras que a gente encontra hoje dentro das universidades para estimular e formar empreendedores também? Porque eu falo sempre, a universidade não pode formar só empreendedores. Ela pode formar, a gente tem pessoas que podem querer não empreender. Não empreender é um direito dela. O que a universidade, na minha opinião, não pode é não formar empreendedores de forma alguma. Então, não vai ser só essa linha, tem várias opções de formação. Mas hoje, eu acho que essa área é uma das áreas mais importantes para mim, para a pessoa que forma, mas inclusive para a sobrevivência das instituições. Na nova realidade que nós vivemos. Mas, na sua opinião, quais seriam as barreiras, né, para uma maior expansão desse empreendedorismo dentro da academia? Excelente, professor. Esse é um tema realmente, né? E, de fato, barreiras temos muitas, né? E com certeza, essa barreira
que o senhor, né, acaba colocando, né, ao dar esse exemplo, né, que eu coloco, que eu chamo da barreira ideológica. Né? Então, por exemplo, colegas que às vezes acham que a universidade ela não tem que se relacionar com o mercado, né? A universidade ela tem que trabalhar totalmente isolada, tá? Quando eu penso que não. Tá? A grande contribuição social, e a gente é cobrado, né, diuturnamente sobre isso, né? Qual que é a sua contribuição para a sociedade? A grande contribuição social da universidade é deixar uma sociedade melhor. Né? É produzir ciência, produzir conhecimento de qualidade, dentro ali do rigor científico, com o método científico, permitir espaço a visões contraditórias, a contra-argumentação, a conjecturas e refutações. Isso tem que acontecer dentro da universidade. Então, exato, como o senhor colocou, tem todo o direito do aluno entrar na universidade, se transformar num pesquisador, num acadêmico, e ali se cacifar para ficar, né, e continuar ali a trajetória da ciência, mas também a universidade, né, ela não tem o direito de cercear aquele outro aluno que quer entrar na universidade e desenvolver toda a parte tecnológica. Né? Então a universidade ela não pode deixar de conduzir esse braço de atuação no mercado. Se a universidade perde a conexão com o mercado, perdem todos nós da comunidade acadêmica. Então, uma das principais barreiras é essa barreira ideológica. Né? Eu sou contra o desenvolvimento de tecnologia, porque isso vai fomentar a produção, e a produção vai fomentar o mercado de capitais, vai fomentar a venda, a troca. E se eu parto dessa premissa, eu já de fato não desenvolvo uma série de situações. Se eu, por exemplo, se eu deixo de desenvolver uma vacina, porque aquilo ali vai virar uma mercadoria na mão de um laboratório e vai fazer dinheiro, e eu sou contra a reprodução do capital, eu estou deixando de salvar vidas. Então eu não consigo conceber. A grande barreira, a principal barreira é essa barreira ideológica. Tá? Então imagina só, né, hoje a gente tem aí a China como um exemplo no desenvolvimento tecnológico, independente de outras situações, questões que possamos às vezes até ponderar ou criticar, mas se a China entendeu isso, veja bem o que eles conseguem fazer e qual é o nível de penetração que eles têm no restante do mundo, pelas tecnologias que desenvolvem, pelas empresas que eles desenvolveram no setor tecnológico, automobilístico. Né? Eu coordeno na universidade um laboratório que dos objetivos é o mapeamento com drone, e os nossos melhores drones, os principais que a gente tem, são os drones chineses da DJI. Né? Então, é impressionante a qualidade, a robustez daqueles equipamentos, porque a China, né, o país mandou os seus, né, ali, principais cabeças aprenderem e depois voltarem e começarem a desenvolver ali dentro. Então, essa é a lógica. Né? Se você for ver, por exemplo... Diga. Só dentro, fazendo só um adendo aí, a questão de um ano e meio atrás, eu entrevistei o professor Luiz Gustavo Núcio, ele é da Exalc, e eles têm lá, a Exalc, eles têm um sistema de dupla diplomação, onde as pessoas formam, eles têm a opção de ter diploma na Exalc, juntamente com a Universidade de Pequim, né, em Beijing. E aí ele falando, a coisa que ele mais chamou a atenção dele lá, que não tem essa história de TCC, a maioria dos trabalhos de conclusão de curso é uma patente. Né? Aqui nas universidades brasileiras, há 20, 30 anos atrás, você falar em patente era quase como se você estivesse assinando a declaração de que você cometeu um crime. Né? Era uma coisa absurda. Quer dizer, e aí esse pessoal, né, desenvolveu e chegou aonde eles estão hoje, entendeu? Mudando, não que não tenha, é o que eu falo, pode fazer de tudo, mas o carro-chefe para eles é que alguém que forme faça uma tentativa de gerar um produto. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade imensa, né, de mudar aí os regimentos internos, os estatutos, para que isso venha fazer parte, né, da estrutura curricular, né?
e ser reconhecido como... Mas perfeito, professor. Então, né, só para recapitular aqui, eu acho que número 1, né, o principal barreira é essa barreira que eu chamo de barreira ideológica a partir do momento que eu, ideologicamente, né, porque do ponto de vista... Por que eu falo barreira ideológica? Porque agora, do ponto de vista legal, nós temos aí o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, temos casos do passado de sucesso, como o caso do buscador da Google, e aqui fazendo menção ao nome do professor Bertier Ribeiro Neto, que até outro dia era diretor da Google para a América Latina, professor Nível Ziviani, dentre tantos outros, né, pesquisadores, professor Rochel Lago, do Departamento de Química, né, que hoje coordena um laboratório que visa escalar negócios. Então, esses caras, para mim, que eu admiro muito, né, que eu tenho como ali exemplos, eles de fato, eles, como a gente diz na topografia, né, eles abriram picada, né, eles entraram na mata e foram abrindo picada para todos nós que estamos indo atrás, seguindo esses passos. E é muito importante. Então, essa barreira é uma barreira que ela vem de uma série de situações. Então, tem essa barreira de não querer me relacionar com com as empresas, né, pessoas, colegas, respeito a posição. Eu acho que a universidade, o belo da universidade é isso, né? São oposições, opiniões divergentes, visões diferentes do mundo, tá? Mas a partir do momento que a universidade ela deixa de exercer, e que bom que pelo menos a universidade na qual eu atuo, ela não deixou de seguir esse lado, né? Então, independentemente das vozes contrárias, a universidade está aí sempre lançando, agora recentemente em 2018, programa chamado OutLab, que visa pegar os laboratórios, entender o que produzem, fazer conversar com as empresas. Então, eu, por exemplo, né, contando um pouco do OutLab, eu participei da primeira versão do OutLab, e o laboratório que eu coordeno foi inscrito entre 75 laboratórios, nós ficamos entre os top 5 da universidade. Então, eu estou falando de laboratórios como o Laboratório de Ensaio de Combustíveis, que faz ensaio de combustível para empresas, para as equipes de Fórmula 1, para as grandes petrolíferas do mundo, Laboratório de Realidade Virtual, Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de Vacinas, né? Então, e nós ficamos ali entre os 5. Por quê? Porque a nossa capacidade de gerar conhecimento para transformar a sociedade, que a gente trabalha com planejamento territorial, urbano e mapeamento, né? Cartografia. Se você não sabe o que está sobre a superfície da Terra, simplesmente não existe, você não consegue planejar. Então, nós fomos passando por uma série de etapas ali, professor, e tivemos conhecimento sobre geração de um produto mínimo viável, como que funciona um negócio, um fluxo de caixa, uma série de elementos que ali do setor empresarial que o pesquisador precisa saber. Eu preciso comprar insumos, eu preciso contratar equipes, eu preciso gerenciar. Então, isso tudo até outro dia, a gente não tinha treinamento para isso. Então, a universidade, ela, veja bem, né, ela tem vozes contrárias, mas tem também. Então, isso é que eu acho que é o bacana da universidade, é não cercear, como o senhor colocou. Agora, uma outra barreira que eu vejo também, que é o seguinte, né, é aquele apego. Aí é uma questão mais, uma denominação que eu coloco, tá? É um apego às falsas garantias das nossas leis trabalhistas. E por que eu falo falsas garantias? Porque eu não posso, né, fechar os olhos para outra ciência, que é a demografia. Né? Outro dia eu vi assim, quem é atento, né? Eu sou geógrafo de formação, então quem é atento à demografia, ao desenvolvimento da população, tá? Não pode deixar, por exemplo, de ficar atento ao que a gente está passando, né, esse ano, aí, os impactos da reforma tributária, reforma trabalhista. Por quê? Nós estamos deixando de fazer filho. Falando uma linguagem bem simples, a taxa de natalidade está diminuindo, as pessoas estão tendo menos filhos. Gente, se eu sou um pesquisador, como que eu ignoro esse dado? Aí eu jogo no tempo. Eu estou acostumado a fazer modelagem dinâmica. Aí se eu jogo essa taxa no tempo, o que vai acontecer daqui a 30 anos? Se a gente não está fazendo as pessoas que vão ficar ali na base da pirâmide etária. O que vai acontecer? As pessoas que estão ali, que contribuíram, que já estão ali, né, no topo, elas podem não ter o sustento de baixo. Isso é matemática, isso é ciência, isso é demografia. Ah, mas eu acredito que não vai acontecer. Não, eu acredito em Deus. Para as outras coisas, me dê dados.
E não é questão de acreditar ou não, vai acontecer. Só você colocar no tempo. Se nada for feito, vai acontecer. E dentro desse nada for feito, tem aí reformas e tem outras medidas que a gente pode pensar. Mas o fato é que, né, se você apega a essas falsas garantias de leis trabalhistas, achando que, eu vou entrar aqui, então eu vou, depois no final eu vou aposentar e vai ter um INSS lá. Então, isso pode não ser exatamente garantido se a gente não desenvolver outros meios. Então, o meu aluno entra aqui, os alunos que eu estou recebendo hoje, eles provavelmente não vão aposentar no sentido aposentadoria da palavra que a gente conhece hoje. Eu não sei como vai ser. Eu não vislumbro como será. Mas é provável que não, porque eu não consigo obrigar uma pessoa a ter filhos, isso é mais difícil. Por mais que a gente tenha políticas, né, como própria, falamos da China, né? A China no passado incentivou o controle da população, agora está voltando a incentivar o contrário, porque viu que está faltando gente, enfim, né? A Europa está passando por isso, por esse tipo de problema, tá? Então, e aí tem a questão também de pessoas onde tem mais gente, de países que tem mais gente, vai acontecer migrações para países que tem menos gente, por demandas, né? Então, isso tudo eu tenho que pensar. E aí, onde que isso interfere, né? Às vezes um colega que está me ouvindo, mas isso eu não estou nem aí. Onde que isso interfere na minha produção acadêmica? Olha, nós temos que pensar a sociedade como um todo também, né? Não sei se aconteceu com o senhor, mas quando eu comecei a dar aula 15 anos atrás, a minha turma tinha 40 alunos. Hoje minha turma tem 27. Às vezes 20. Às vezes semestre 15. Então, as pessoas estão entrando menos também na universidade, né? Elas estão, às vezes, buscando menos o caminho da universidade, às vezes buscando outros caminhos, né? Mas eu vejo que, às vezes, né, as pessoas entram com aquela visão equivocada. Então, nós temos que mostrar outros caminhos para as pessoas, para os alunos, né? É o que eu tento fazer. Eu professor, dou aula, né? Embora atue com o meio ambiente, com outras áreas que relacionadas a campo, mas eu atuo muito também com planejamento de cidades, né? Então eu dou aula majoritariamente para cursos de arquitetura e urbanismo, diurno e noturno. E na pós-graduação atuo no planejamento territorial. E eu falo com os meus alunos de arquitetura e urbanismo, aproveitem que a arquitetura e o urbanismo é um curso que tem essa pegada, né? Tem muitos arquitetos que são profissionais autônomos e desenvolvam essa área do empreendedorismo, porque pode ser que a situação do trabalho no futuro vai exigir isso, né? O próprio meio digital que permite isso, enfim. Eu não estou falando que a gente tem que abrir mão de uma coisa para outra. Assim como na energia, eu acredito que a gente precisa ter mais fontes de energia e não abrir mão de uma em detrimento de outra. Formas de trabalho também. Então, nós, enquanto acadêmicos, eu não vou falar ou criar uma atmosfera condenando quem está empreendendo, porque eu sei que às vezes aquele aluno ali, se não for pelo empreendedorismo, às vezes na universidade ele não vai ficar, às vezes ele não vai ter condição de conseguir um emprego público por N motivos, ou ele também não vai ter condições de ficar empregado numa empresa privada, como a gente entende hoje, né? No caso dos meus pais, dos nossos pais ali, que entrava numa empresa, ficava ali tantos anos, né? E aposentava na mesma empresa. Essa realidade já não acontece, né? Então, mais uma barreira que a gente tem que romper, né? Achar que você vai seguir aquele caminho ali e ter certas garantias que, às vezes, essas garantias, por questões demográficas, né, populacionais e outras formas de mudança que a gente vê nas formas de trabalho que estão acontecendo. Então, a gente tem que preparar o aluno não só tecnicamente para aquela área, mas também enquanto um indivíduo que vai estar numa sociedade que vai ter uma realidade que é diferente dessa que a gente tem hoje. Tá? Eu acho que eu me estendi demais nessa resposta. Mas, professor, eu vivo aqui na região, aqui na transição Cerrado para a Amazônia, né? Que eles falam no ecótono aqui, né? Cerrado Amazônia, mas já na região norte, que é região norte, a Amazônia é legal, e uma coisa que eu vejo em pequenos municípios, que o grande empregador, o PIB, é basicamente salário
de funcionário público das prefeituras, mais o dinheiro que vem de Bolsa Família, Bolsa não sei o que e tal. Você que trabalha, no caso, eu sei que você trabalha muito com plano diretor. Como que. Porque isso é uma preocupação. É cada vez mais uma população. Porque eu queria deixar aqui bem claro que, de repente, a gente fala, hoje em dia, a gente fala uma coisa, as pessoas fazem um corte. Eu acho que quem precisa, quem está numa condição de vulnerabilidade, é obrigação do Estado não deixar que essa pessoa passe fome, que pereça. Eu estou dizendo, é de uma quase que um sistema onde, ao invés de você estimular empreendedorismo, que o município crie essas alternativas, nós estamos criando, nessas pequenas cidades, tem município que a principal fonte, né, de recurso financeiro que vem ou é salário da prefeitura ou é os programas, né, sociais do governo. Você que trabalha com ele no plano diretor, tem tido alguma coisa de tentar colocar empreendedorismo dentro desse plano diretor dos municípios? Isso, ou o que eu estou falando, plano diretor, não tem nada a ver com isso? Ô, professor, isso tem tudo a ver. Inclusive, eu gosto muito de fazer analogias, né, com o próprio organismo, né, humano com o indivíduo. Então, vamos lá, vamos começar do começo. Né? Uma das minhas atuações, né, é dentro do planejamento territorial de municípios e cidades. E a gente trabalha muito com a elaboração, revisão de planos diretores, né, que é a saúde do território, a saúde do município. E da mesma forma que a gente está falando aqui de empreendedorismo, né, o que é o empreendedorismo senão uma visão mais arrojada da realidade, de você tomar risco, de você inovar, de você mapear oportunidades e ameaças. Né? Então, se a gente olha para a sociedade e vê, né, uma taxa, como está o desenvolvimento demográfico, como que as pessoas estão se comportando, né? Está nascendo menos gente, como que está indo, e eu vou projetar para frente, e aí eu me coloco enquanto indivíduo dentro daquela sociedade, o município precisa fazer a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente trabalha com um município que tem uma atividade econômica que é principal, né, e como o senhor bem disse, em vários municípios brasileiros, o principal empregador é a prefeitura, né, quando você tem essa realidade, e aí quando você chega no território, você vê um território, às vezes, grande, e tem a prefeitura como principal empregador, a gente percebe que tem algo que não está interessante ali. Tá? E o plano diretor, como instrumento de dar norte para a cidade, dar norte para o município, ele precisa tratar dessas situações. Então, da mesma forma que lá na universidade, na academia, a gente tem, por exemplo, às vezes uma visão ideológica equivocada de não envolver com questões de empreendedorismo, empresas, desenvolvimento de negócios e de tecnologia, nos municípios também. É muito frequente a gente chegar no município, o plano diretor ele não fala absolutamente nada do desenvolvimento econômico. Né? Eu tenho uma palestra que eu ministro que é como você trabalhar o plano diretor como instrumento de atração de investimentos. Né? E uma vez uma pessoa me questionou, mas o plano diretor não deve garantir o direito à cidade? Ele não deve garantir a qualidade de vida das pessoas, o social? Claro, sim. Agora, aí eu perguntei para essa pessoa, e como você vai garantir o bem-estar social? Como você vai garantir o direito à cidade sem recursos financeiros? Como você vai cuidar da governança, do meio ambiente, das pessoas sem recurso financeiro? Aí você vai contar só com recursos dos impostos? Você não vai ver oportunidades no seu território para, obviamente, dentro das possibilidades territoriais, seguindo legislação ambiental, fazendo todo o processo de licenciamento ambiental para os empreendimentos, né? Você não vai contar com essas possibilidades. Então, tem plano diretor que a gente chega para fazer uma análise do que está posto no papel, é algo que não atende. Tá? Então, da mesma forma que eu estou falando aqui, como a gente trata ali dentro da sala de aula essas questões, né? Falando para os alunos que não é
tudo, não é sempre que ele vai conseguir entrar numa empresa, trabalhar, aposentar, né? Às vezes a questão da própria aposentadoria dele não vai estar garantida no futuro. O município da mesma forma, tá? A gente fez aquela live lá falando sobre Araçuaí, falando sobre municípios mineradores em alguma medida, né? E eu vejo isso muito, professor, em municípios mineradores. Hoje em dia nós temos aí tá começando uma nova fronteira das terras raras, né? De expansão. Então, a gente tem aqui em Minas Gerais aquele triângulo ali de Andradas, Poços de Caldas, Caldas com terras raras, tem o Vale do Lítio, quadrilátero ferrífero, que já está aí há muito tempo, né? Os municípios que estão envolvidos com commodity minerária, se eles não tiverem essa visão, tá, de fomentar empreendedorismo no plano diretor, fomentar novas estratégias de diversificação econômica, eles vão simplesmente sucumbir. Porque a mineração ela tem um tempo, né? Ela tem um deadline de acontecer. Então você tem uma fase de pesquisa, depois de lavra, exaustão dessa lavra, fechamento do empreendimento. Se o município não aproveita muito bem todas essas etapas de pujança, ele vai chegar lá na frente sem nada. Então isso é fundamental. E o plano diretor é esse instrumento que vai guiar todo esse processo. Ótimo. Dentro dessa questão aí, professor, eu ia até te perguntar, mas você já adiantou, né? Mas eu gostaria nós já estamos aqui já adiantado aqui na hora, mas eu gostaria de se você tiver dentro dessa questão desses municípios aí onde a mineração tem uma importância maior, já tem assim exemplo de algum município que, por exemplo, quem estiver assistindo aqui a live e quiser conhecer algo que o empreendedorismo foi feito junto dessas atividades, por exemplo, de mineração, mas que pode ser outra também, já tem alguém fazendo um plano diretor pensando nisso e que já esteja começando ou que já esteja instalado? Excelente colocação, professor. Tem sim, depois eu queria até complementar a resposta anterior. Tá? Antes de falar os municípios que estão seguindo um caminho que eu entendo como saudável, que é um município minerador, né, mas que está seguindo um caminho de planejamento, de diversificação, é importante colocar o seguinte, né, se a gente pegar, isso vale para qualquer município que vive de commodity, tá, professor? Não só commodity minerária, mas também a commodity agrícola. Acontece que commodities agrícolas, elas têm várias safras, né? A mineração, ela tem uma, né, fazendo uma analogia, né, com a produção, mas a mineração é como se fosse um plantio que tem uma safra só. E aí plantou, colheu, acabou. Né? Então a mineração ela dá uma safra só, é diferente de soja, milho, trigo e outros insumos. Você pode rotacionar as culturas, você pode colocar insumos agrícolas, você pode colocar, melhorar, né, ali o manejo do solo, enfim, tem várias possibilidades. Então, mas o município né, do agro, vamos dizer assim, ele também precisa pensar nisso, ele precisa pensar em formas de diversificar, que seja trazendo agroindústrias, um hub de tecnologia para aproveitar esse recurso financeiro e movimentar a economia. Mas estamos falando de municípios mineradores, a situação é mais periclitante nesse caso. Tá? Então, aí, se a gente pensar num município que é referência, que é exemplo, né, porque foi um dos pioneiros ali, principalmente com uma mineração de grande porte, que é o município de Itabira, aqui em Minas Gerais. Né? Se a gente pensar que Itabira começou com a mineração em 1942, tá? E a primeira estratégia concreta de diversificação econômica que aquele município foi fazer foi apenas ali nos idos de 2007, 2008, do corrente século. Né? A Vale começou em Itabira em 1942 do século XX. E apenas no ano de 2008 que eles fizeram a primeira iniciativa de diversificação econômica ali, que foi trazer um campus avançado de uma universidade federal de engenharia, que é a Universidade de Engenharia de Itajubá, a Unifei. Tá? E antes disso, o que eles faziam? Criavam distritos industriais e traziam empresas para esse distrito, empresas do setor minero-metalúrgico.
Aí você tem os altos e baixos da mineração e aquele efeito dominó. Caiu ali, teve a baixa da mineração, cai todo mundo junto. Aí aquela leva de gente sendo demitida, depois contrata todo mundo de novo. E aqueles altos e baixos. Somado a isso, né, uma narrativa de medo que, por vezes, a própria mineradora colocava, que a mineração vai acabar no ano 2000. E chegou o ano 2000, chegou e o negócio que nunca que acaba, e aí fica aquela coisa, aí o gestor não faz nada. E por vezes também, se você pegar a estrutura organizacional da Prefeitura de Itabira, ela às vezes se confundia com a própria estrutura da mineradora, isso é um equívoco, né? Tem que manter uma situação de independência entre município e empreendedor, isso é importante, tá? Não é um mandando no outro, um subjugando o outro, é conversa de igual para igual. É para isso que serve o dado. Quando o município tem dados sobre o seu território, ele senta para conversar com qualquer empreendedor de igual para igual. Não é que eu vou tirar o empreendedor daqui, ou não é que o empreendedor vai mandar na prefeitura. Mas, se você tem informação sobre o seu território, porque quem tem grandes empreendimentos, né, as grandes mineradoras têm também, elas vão conversar de igual para igual. Então, a gente via isso tudo em Itabira, né, ao ponto que a estrutura organizacional da prefeitura se confundia com a estrutura organizacional da Vale. Então, você tinha superintendências lá na Vale, ainda estatal, a Prefeitura de Itabira também tinha. Então, virava uma coisa que se amalgamava, você não sabia se você estava, se era gestão da mineradora, se era da Prefeitura, os interesses também. Aquilo ali, às vezes, não era visto como algo estranho, porque a empresa era estatal, né? Então, era o Estado no âmbito municipal e o Estado no âmbito federal. Mas agora não. Né? E aí as relações mudaram, vieram leis ambientais, né? E só agora o município está começando a pensar nisso, tardiamente. Então, quando eu olho para Itabira, eu olho para um exemplo a não ser seguido. Tá? Por outro lado, quem está fazendo diferente? Né? Tem a nova mineração aí do século XXI. Né? O vizinho ali, São Gonçalo do Rio Abaixo. Então, São Gonçalo do Rio Abaixo já é uma mineração que já existia, que foi amplificada com um novo projeto, né? E aquilo foi expandindo. Hoje o município sempre figura ali entre os 3, 4 que mais arrecadam no país e tem uma população pequena e um território pequeno, 364, 365 quilômetros quadrados. E tem feito o dever de casa. Né? Eu, por exemplo, a minha tese de doutorado, eu usei o município como um laboratório, a temática, né, todo o meu estudo ali foi feito ali, exatamente estudando essa relação mineração, expansão urbana, como planejar, o desafio de planejar um território assim. Né? Depois eu tive a oportunidade de coordenar a revisão do plano diretor desse município, onde nós conseguimos preparar o território, né, e por meio do plano diretor, com todas as diretrizes necessárias para que o município sobreviva pelos próximos anos, aproveitando bem a mineração. Então, olhando para os ativos do município, como, por exemplo, ativo rodoviário. Então, eu vou lançar zonas de interesse logístico, industrial ao longo das rodovias para aproveitar aquele ativo, né, para atrair empresas independentes do setor minero-metalúrgico, como São Gonçalo está fazendo hoje, com fábrica de chocolate, doce. Tem fábricas que vão beneficiar alguns insumos, né, recursos naturais para agregar valor. Então, tudo isso o município hoje está desenvolvendo. Né? Hoje, agora, tem um projeto grande na área de carbono, né? De captura de carbono. Então, o município de São Gonçalo está se transformando num hub de produção, de desenvolvimento, independente do setor mineiro-metalúrgico. Então, eles estão pensando adiante, estão pensando para frente. Né? Teve gestores que mantiveram essa lógica, isso é muito importante, né? Por incrível que pareça. Né? Não teve ali um gestor que chegou e deu um cavalo de pau no processo que estava acontecendo. Você tem uma visão diferente, mas seguiu ali numa toada, né? Numa mesma direção. E isso foi muito importante para o município. Então, ele está se consolidando, aproveitando de forma planejada o seu território. Só para o senhor ter uma ideia, professor, é um município que hoje tem mais pessoas vivendo na área rural do que na área urbana. Então, você não tem aquela área urbana totalmente exaurida, né? Totalmente inchada. Tem feito obras de mobilidade exatamente para garantir que caminhões pesados não terminem de destruir o seu centro histórico. Então, hoje São Gonçalo está com projetos que a gente corroborou, que nós ratificamos no plano diretor, né, em relação à mobilidade, que é preservar o centro histórico,
com duas alças, né, uma oeste e outra leste, para desviar o trânsito, pegar trânsito pesado e tirar do centro. Então, tudo isso eles estão fazendo usando de forma consciente, racional, os recursos da CEFEM em prol do próprio território e da população. Então, desenvolvimento da saúde, da educação, que nos municípios é excelente, né, com escolas de tempo integral, enfim. É um exemplo, né, para os outros municípios mineradores a serem seguidos, né, e é um município que tem tudo para, se continuar nessa mesma toada, tem tudo para virar uma referência de como ter um território minerado, né, e ter um diálogo de igual para igual com a mineradora, né, porque lá é assim, lá eles têm um diálogo de igual para igual, aqui eles têm dados sobre o território, senta, ok, você explora aqui, mas nós somos, né, iguais, ninguém é maior que ninguém, então nós vamos negociar, vamos sentar na mesa para negociar. Isso é uma forma saudável, né, de fazer. Tem outros municípios também da nova mineração, como Conceição do Mato Dentro, né, só que já na região do Espinhaço. Não conheço muito bem o que o município tem feito nos últimos anos, tá? Mas no caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, como por ter, né, contribuído diretamente ali, é um município que eu vejo que está seguindo numa rota de sucesso, tá? E está sabendo aproveitar os recursos, né? E isso é bem interessante. Tá? Professor, eu acho interessante quando você fala em mineração, porque quando a gente fala produção de commodity agrícola, é uma atividade que ocupa muito espaço. Então, às vezes, mas a mineração em si, né, quando você pega em termos de território, a área que ela ocupa e que ela explora, ela não compete em termos espaciais com outras atividades. É bastante possível você, né, ter outras atividades, porque o espaço que você ocupa ali mesmo, vamos dizer assim, com exploração, com retirada, né, das minas, etc., não é uma coisa que impede. O que a gente nota é um foco mesmo. Você pega o município, todo mundo trabalhando exclusivamente, né? Todo mundo é funcionário da Vale ou de qualquer outra empresa que como diz o outro dia, que acaba o município vai junto, né? Isso é um paradoxo, professor, que é interessante, né? Isso que o senhor falou tem um nome, isso é o fator de rigidez locacional, né? O que é o fator de rigidez locacional? É simples, né? A mineração ela vai acontecer onde tem a jazida. Então, se você tem uma área ali que tem uma jazida mineral, se você tem, do ponto de vista macroeconômico, demanda por aquele mineral, por aquele minério, né? A coisa vai acontecer, né? E não é à toa que tudo isso um empreendimento de mineração, um empreendimento de exploração de petróleo, né? Ele é algo que é controlado pelo governo federal. Né? É algo estratégico para o país. A gente está vendo lá agora, né, a liberação da exploração da margem equatorial ali, da bacia sedimentar do Amazonas, né? E até citando aqui o próprio município de Macapá, região metropolitana de Macapá, Santana, aquela região ali da foz do Amazonas, né, que é uma região que vai passar por transformações bastante interessantes nos próximos anos, né, e aí elas serão de fato interessantes se o município conduzir da melhor maneira. Mas no caso da mineração, assim como no petróleo, né, não adianta eu quero que tenha aqui poço de petróleo no meu município. Não adianta. Por exemplo, agora, se eu quiser produzir soja no meu município, eu vou olhar para o solo e às vezes eu posso fazer com que aquilo aconteça. Então, as commodities agrícolas, elas são muito mais passíveis de ações empreendedoras, né? Então, eu posso melhorar aquele solo, eu posso melhorar o ambiente e eu posso, às vezes, tentar, testar, produzir. Agora, eu posso, determinadas regiões, eu posso furar, que eu não vou achar minério de ferro, que eu não vou achar petróleo. Então, isso é um fator de rigidez vocacional. Acontece porque tem ali. Agora, qual que é o paradoxo? Eu tenho uma atividade que ela é concentrada, né? Só que, por outro lado, a população, ela se concentra, né? Quando ela deveria diversificar, colocar os ovos em outras cestas, fica todo mundo na cidade tentando
ofertar serviços e produtos para a cadeia da mineração, quando a gente poderia ter a oportunidade de criar novos negócios, né? E colocando a própria mineradora com a figura da compensação ambiental. As mineradoras às vezes procuram ações no município para investir, né, para fazer ali a sua ação social. Então não, o município fica todo mundo ali servindo aquela cadeia produtiva, e quando a coisa declina todo mundo. É uma falta de pensar, né? Por quê? Porque às vezes é do ser humano buscar o estado de conforto, né? Buscar a estabilidade. Só que se você quer fazer algo que é extraordinário, se você quer sair de uma determinada situação, você vai ter que gerar uma grande quantidade de energia, né? É aquela questão da entropia, você vai ter que gerar um ambiente anisotrópico, um ambiente diferente, divergente, para você conseguir sair de um ponto e ir para o outro, né? Isso a gente vê muito, né? Até citando aí a própria termodinâmica. E não tem como você fazer coisas diferentes na mesma situação de estabilidade. Então, os municípios mineradores, eles são mais exigidos do ponto de vista do planejamento. Às vezes um prefeito de uma cidade mineradora, que está aí começando agora com exploração de terras raras, né? O prefeito às vezes fica doido tô doido para achar uma jazida no meu território para ficar tranquilo. Não, achou uma jazida no seu território, é aí que você tem que ficar inquieto. Por quê? Você vai atrair para o seu território o desenvolvimento econômico? Vai. Mas você vai atrair também para o seu território pessoas que às vezes são ideologicamente contra aquela atividade, pessoas que vão ali para ficar fiscalizando, pessoas, né? Não estou falando que isso não deve acontecer, mas todo município que tem um grande empreendimento, ele vai atrair todo tipo de gente com visões de mundo muito contrárias. E o que o município precisa fazer? Se preparar muito bem, né? Desenvolver muito bem o seu processo de planejamento territorial. E aí, professor, se ainda a gente tiver um tempo, se eu permitir, eu gostaria até de acrescentar uma resposta anterior, falando do que a gente tem feito de inovação exatamente nessa área, né? Que é a área da participação popular nos processos de planejamento. Tá? Não, fique à vontade. Vou seguir aqui então. Tá? Então, quando a gente está num município, numa cidade planejando, fazendo o plano diretor, tá? Uma das coisas mais importantes no planejamento, professor, que está lá no Estatuto da Cidade, que por vez ou outra, com razão, um promotor de justiça cobra, é a ampla participação popular. Tá? Isso é um fato. Tá? Se você pegar aí notícias na internet, se você pedir hoje uma inteligência artificial para fazer uma métrica, um quantitativo, você vai ver isso. Tá? Boa parte dos planos diretores que são questionados, das ações civis públicas provocadas pelo Ministério Público, questionando o plano diretor, tá? É questionando o quê? A fase participativa. É muito raro você ver questionando a fase técnica, algum estudo técnico, mas questiona-se a fase participativa. Porque tanto pela Constituição Federal, quanto pela Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, ela foca muito em garantir o plano diretor como um instrumento participativo. E aí é que está o calcanhar de Aquiles desse instrumento de gestão. Por quê? Os processos participativos, eles são feitos todos de forma analógica no papel. E hoje nós estamos no ambiente digital. Tá? E foi daí que nós tivemos a ideia de criar uma tecnologia, e daí surgiu uma spin-off chamada Ideia City, que nós conseguimos digitalizar, vamos dizer assim, esse processo participativo que é analógico. Tá? E como que é isso? Todo mundo que vai participar de alguma etapa participativa da gestão do município, seja ela fazer uma LOA, uma LDO, PPA, né, já viveu isso. Faz aquela dinâmica ali, todo mundo debate, e depois escreve num papelzinho, coloca um post-it na parede, escreve na cartolina, faz uma dinâmica, né? Alguém ali faz uma ata mais ou menos sobre o que acha que entendeu e reúne aquele tanto de papel. E com muita dificuldade tenta sistematizar alguma coisa, o que saiu dessa reunião aqui. Então a gente percebeu que tinha uma demanda de criar uma ferramenta, de preferência de cunho tecnológico, que pudesse reunir o que todo mundo falou, pegar o mais próximo do que a pessoa realmente quis dizer e sistematizar. E às vezes tirar até algumas métricas.
Tá? Então é exatamente isso que essa plataforma digital que nós fizemos, é exatamente isso que ela faz. Então nós não cerceamos o debate, tá? Continua tendo, por exemplo, uma pessoa que chega lá, pega o microfone e fica meia hora falando, às vezes eu estou conduzindo, eu deixo a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Se, né, a gente vai como condutor mesmo. Se tem algum outro cidadão ali que está incomodado, ele é que levante a mão e faça a intervenção. Eu não interfiro. É para a sociedade ver. Às vezes tem uma pessoa que é egoísta, ela vem, ela fica falando do problema dela ali meia hora, ou fica ali militando meia hora sobre uma temática. Num plano diretor você tem N temáticas para discutir. Eu não interfiro. É o cidadão que tem que interferir. Então, essa plataforma, ela vem exatamente para combater esse tipo de problema. Então, hoje, nas oficinas que a gente conduz, continua tendo essas pessoas que ficam ali meia hora com o microfone na mão, continua. Só que a plataforma, como eu tenho um ambiente virtual ali, digital, de participação, com todas as temáticas, o cidadão ele pode muito bem, deixa o cara falando lá, eu vou aqui responder aqui as propostas que eu tenho para a cidade A. Então eu vou colocando propostas, a plataforma tem uma aba de mapa que a pessoa consegue marcar um ponto. Eu acho que nessa rua aqui precisa de uma determinada ação. Nesse bairro aqui o zoneamento tem que mudar, ela marca, ela faz um desenho, ela escreve. Né? O cidadão, ele não sabe diferenciar o que é projeto e o que é plano. Então, quando você está ouvindo o cidadão, ele coloca muito assim, quebrar a mola na rua. Se eu estou falando de plano de mobilidade, né? Precisa quebrar a mola na rua. Precisa de semáforo. Depois, se eu tenho 50 pessoas falando que precisa de um semáforo ali, significa que tem alguma coisa na impedância de mão e contramão que eu preciso fazer ali um estudo para mudar. Então, o cidadão ele vai falar sobre onde o calo aperta e nós vamos ler aquelas propostas e traduzir como linguagem de plano, porque eu não posso colocar numa lei, fazer um quebra-mola na rua 12 de outubro. Eu não posso fazer isso. Né? Agora, eu posso colocar num capítulo sobre a mobilidade, que eu preciso melhorar a fluidez das vias urbanas por meio de projetos de sinalização horizontal e vertical. É assim que eu coloco na linguagem de lei. Então, a gente precisa traduzir o que o cidadão coloca numa linguagem mais executiva de projeto para a linguagem de lei. Mas eu garanto que tudo que o cidadão escreveu está ali. Está escrito, está no digital, depois eu consigo fazer nuvem de palavras, eu consigo fazer métricas, o que apareceu, eu consigo extrair mapas, porque as pessoas marcam pontos, colocam endereços. Então, isso, dentro da literatura, é chamado de informação geográfica voluntária. Né? Então, isso hoje é o que há de vanguarda nas ciências da informação geográfica, é você trazer o cidadão para o planejamento e fazer um planejamento de baixo para cima, você dá voz para o cidadão. É claro, se tem uma pessoa lá que eu gostaria de construir uma casa aqui, aquilo ali é uma área de preservação permanente ou uma unidade de conservação, não vai acontecer porque depois a gente passa ali toda uma peneira que é legal, uma peneira técnica, né, na opinião do cidadão. Mas eu não cerceei, né, eu deixei ele falar. E aí depois a gente extrai da plataforma um relatório consolidado com tudo que a população falou. E aquilo é muito rico. E às vezes o gestor público ele pode pegar aquelas propostas e já ir executando, que por exemplo, para colocar ponto de ônibus, quebra-mola e semáforo, eu não preciso pedir autorização para a Câmara e aprovar na Câmara de Vereadores. Eu já posso executar. Então o prefeito que é inteligente, ele vai entender que a plataforma que nós desenvolvemos é um instrumento de escuta ativa da população. Né? Pessoal, e essa plataforma que tem, por exemplo, que vocês desenvolveram, ela porque às vezes a gente vê muito assim, você faz o plano diretor, né? Aí você começa a executar e fala assim, a gente não conhecia bem, poderia ser diferente. Ela é uma coisa, ela é dinâmica, após uma aprovação, você vai construindo mudanças dentro dela ao longo do tempo? Exatamente. Ela tem dois braços, que é o IdeaCity Participação e o IdeaCity Geomonitoramento. Depois a gente consegue monitorar, como a gente vai ter todas as regras de zoneamento, eu consigo monitorar mensalmente como que o uso do solo está acontecendo de acordo com as regras. Então, por exemplo, eu tenho uma área aqui, uma zona aqui, um território, que tem a seguinte regra. Lote mínimo de 360 metros quadrados, você pode construir só até 2 pavimentos, espaçamento é tanto, recuo é tanto, taxa de permeabilidade é tanto, é uma zona mista, pode ter comércio, pode ter serviço, só que não pode ter indústria pesada e tal. E aí o município tem que ir mapeando todos os acontecimentos. A partir do momento que acontece alguma coisa no uso do solo que fere aquela regra,
a plataforma dispara um alerta. Aí ela dispara internamente para os técnicos da prefeitura. Se eles não conhecem aquela alteração, tem a opção de mandar o disparo de alerta até mesmo para órgãos de controle, para o próprio Ministério Público, Polícia Militar de Meio Ambiente, se for uma supressão de vegetação em área errada. Então, o município passa a ter o controle do seu território. Então, isso é ótimo, porque chega uma notificação do Ministério Público, o prefeito consegue mandar, né, a procuradoria do município, consegue mandar uma resposta com, no máximo, 48 horas. Tem promotor de justiça que já me contou que mandou notificação para o município que ficou 2, 3 anos sem responder. Aí depois ele tem que vir com termo de ajustamento de conduta. Não sei o quê. Ou seja, nenhum promotor de justiça quer resolver tudo com termo de ajustamento de conduta. Não é possível que você não pode responder e antes de a gente formalizar um TAC, a coisa ser resolvida. Muitos dos TACs que são firmados poderiam ser resolvidos antes mediante estratégia de planejamento. Só que às vezes deixa estourar, né? E às vezes culmina até com prisão do gestor, como aconteceu num TAC que nós conduzimos, que eu coordenei tecnicamente, né, no município, que depois até culminou com a prisão do próprio prefeito. Então, ou seja, porque ignorou completamente a gestão do território, sabe? E o que a gente tem feito de contribuição na área tecnológica é isso, ver onde dói, onde tem um problema muito grande. Esse é o papel do desenvolvimento tecnológico que sai da universidade, né? A dor. Qual é a dor que a sociedade tem aqui? Né? Então eu vou tentar desenvolver. Então essa plataforma que nós fizemos é semelhante a uma vacina, né? A alguém que cria uma vacina para tratar uma doença num humano, num animal, né? Um remédio que vai reduzir perdas, né? Se olha da área de zootecnia, né? Eu desenvolvo aqui uma medicação que vai dar mais vida para o rebanho para mais tempo. Isso é interessante, você vai poder produzir mais. Então, da mesma forma, né? Não é legal que os planos diretores sejam a todo momento questionados pelo Ministério Público, falando que não teve participação, que ninguém foi ouvido. A plataforma ela pode ser auditada de ponta a ponta. Todo mundo que entra ali tem que colocar seu CPF, seu endereço. Então a gente consegue registrar, só para o senhor ter uma ideia. Tem um município de 15 mil habitantes que numa oficina, numa escola pública, na zona rural, a gente conseguiu 133 propostas. Numa única oficina. Tá? Ali foram 25 propostas foram feitas no ambiente digital ali no dia. E aí como que a gente leva a internet? Uma antena dessas de internet via satélite. A gente leva, coloca em cima do carro, estabiliza. Só que a plataforma ela fica aberta. A oficina acontece ali num dia, por 2 horas ali, período noturno. Só que a oficina, digitalmente, ela fica aberta. Então, o cidadão vai para casa, ele consegue continuar escrevendo e colocando propostas. Por isso que a gente chega numa oficina a ter 133 propostas. Então, ou seja, é algo que está maximizando a participação popular. Senão fica aquela coisa, sabe? Olha, aquela coisa se vira nos 30, né? Olha, quem participou da oficina, participou. Quem não participou agora, só daqui a 10 anos, quando revisar o plano diretor de novo. Não tem isso. Não tem isso. Eu não pude participar porque o cara trabalha, teve que buscar o filho na escola. Por mais que a gente faça em período noturno, fora do horário comercial, o cidadão ele tem a vida dele. Às vezes naquele dia ali ele quer ir no culto, quer ir na missa e tem que participar da oficina participativa. Olha, cuida de idoso, enfim. E agora não, eu não pude ir, mas está a plataforma lá, ficou aberta, eu vou participar. Vou conversar com quem foi, o que foi discutido, mas eu posso ver todas as temáticas ali, inclusive o cidadão consegue ver propostas do outro cidadão. Ele consegue ver ali o nome, só vê o nome, não vê o CPF, que é dado sensível, vê o nome da pessoa, o que a pessoa propôs. Isso. Aí eu concordo com isso, você pode ir lá e dá um like lá, concordo com essa proposta. Não, essa aqui eu não concordo, então eu vou responder em cima dela. Não concordo com isso, por isso. Então você está dando voz para o cidadão. Né? Isso é o que é o rico dessa tecnologia. Né? Então a gente, como se fosse, né, eu me sinto como se fosse um farmacêutico que está fazendo um remédio para melhorar alguma coisa naquela sociedade. Sabe? É algo que precisava de fato, é algo relevante. Professor, nós já estamos aqui, hoje nós estamos batendo nosso recorde aqui de gravação. O tema é muito interessante e nós vamos, inclusive, depois
fazer alguns cortes aí para colocar. Eu queria agradecer, né, a sua participação, né, aqui hoje. Foi extremo, o tema é muito relevante e interessante, tá? E eu gostaria só de pedir para que você deixasse aí uma mensagem, principalmente aí para os mais jovens, né, e que estão dentro de uma instituição. O que você teria que dizer, fazer um alerta mais direto e mais curto aí para eles com relação à importância do empreendedorismo para a vida profissional e também, obviamente, pessoal dele? Excelente, tá? Em primeiro lugar, tá, gente? Empreender não é só o ato de você vender alguma coisa, abrir um CNPJ, abrir uma empresa, né? Empreender é você ter uma visão geral da situação, é você ter uma análise dos processos, é você ver o que acontece, ver as relações de causa e efeito entre os processos da instituição que você está, da faculdade, do curso, do seu curso, você entender, você ter uma visão, você não está alienado de tudo. Então, quando você tem essa visão empreendedora, você começa a ver oportunidades, você começa a aprender, e se você aprende, você muda o seu modo de pensar e de se comportar, pensando em evoluir. Então, essa é a visão empreendedora que eu falo. Só que, claro, né, tem a visão empreendedora também, que é a de criar negócios. Então, se você é jovem, se você está entrando no curso, né, tem essa visão empreendedora macro, né, de ver possibilidades, ser proativo, de resolver problemas, né, de tecer crítica sobre uma coisa, mas além de tecer essa crítica, dar soluções, gerar soluções, não ficar só criticando, né, e pensar também em levar para frente. E aí, de fato, né, fazer o empreendedorismo, que é aquela máxima que está na cabeça de todo mundo, né? Que é abrir uma empresa, né? Montar um negócio, que também é muito importante. Se você está numa área, entrou no curso, tá? Tenha essa visão, né? Relacione com seus colegas, não só para fazer o trabalho ali, mas pense o que você pode fazer junto com o seu colega, valorize as relações. Isso é muito importante, né? A universidade é um momento pequeno da sua vida. A universidade, né? O curso superior, às vezes no máximo 5, 6 anos, né? O pessoal da medicina um pouco mais, quem fica às vezes para mestrado e doutorado, mas aquilo vai passar. Se você não for seguir a carreira acadêmica, aquilo vai ser um momento da sua vida. Então tente aproveitar ao máximo, fazer boas relações, né? E desenvolver com muita seriedade tudo que você desenvolver, que aí você vai certamente ter um retorno para si mesmo, você vai se melhorar e, por consequência, você vai melhorar a sociedade, né? E, se possível, também as suas ações melhorar as pessoas que estão ao redor de você. Isso é fundamental, tá? E uma outra mensagem que eu gostaria de deixar também, professor, no caso, diretamente para o senhor, né? Primeiramente, né, te parabenizar por todo o seu trabalho, a sua carreira, né? O senhor acabou de se aposentar recentemente, e eu espero que o senhor não pare de produzir, continue, né? O ambiente digital está aí exatamente para isso, e o senhor já tem essa diferenciação, né? O senhor já é um professor diferenciado porque você vai também para o meio digital, ou seja, você no Agroverdades você consegue levar para as pessoas que às vezes nem pensam em entrar na universidade, mas estão ali no setor do agronegócio fazendo alguma atividade. Então você consegue levar a informação, levar o conhecimento, uma visão. Isso é muito rico, né? O senhor continua fazendo o papel, né? Que é um papel relevante do acadêmico, que é por meio de ensino, de pesquisa, de extensão, levar a universidade para fora dos muros, né? Não é uma sociedade secreta que fica ali produzindo uma coisa que ninguém sabe o que estão fazendo. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. Já era quando o senhor estava, né, na ativa, vamos dizer assim, mas agora espero que o senhor continue na ativa e no meio digital e produzindo cada vez mais, com muita saúde. Bom, professor, então eu agradeço, como eu disse, né, como você disse, obviamente acho que eu não vou conseguir me desvencilhar da universidade, né? A gente sai da universidade, mas a universidade não sai da gente.
E eu espero que agora que eu tenha mais liberdade de falar sobre a universidade para mais pessoas. Muito obrigado aí pela sua participação e para vocês que estão aqui nos assistindo. Esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.